Olá, graça e paz. Este é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado nesta temporada do programa Texto e Contexto sobre o livro do Apocalipse. Temos refletido sobre este fascinante livro da Escritura Sagrada. Já tivemos 11 programas examinando o livro e lendo o texto do Apocalipse, capítulo por capítulo, e comentando esses capítulos à luz da confissão de fé promessista. Já chegamos ao capítulo 8 do livro do Apocalipse, é o capítulo que nós lemos na semana passada. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre as 7 trombetas, ao toque das 7 trombetas, tendo por base o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Bom, antes de iniciarmos esse estudo de hoje e entrarmos propriamente dito no capítulo 9, eu queria convidar você a compartilhar o link do programa Texto e Contexto, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja abençoado com o programa Texto e Contexto, esse momento de reflexão na Palavra de Deus e de estudo da Palavra de Deus, especialmente nessa temporada de estudo sobre o livro do Apocalipse. Ok? Bom, vamos lá então dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 trombetas que nós iniciamos na semana passada, lendo aqui sobre o capítulo 8 do Apocalipse. Então, só recordando, nós estamos no terceiro bloco do livro do Apocalipse. O primeiro bloco foi o bloco das 7 igrejas, o segundo bloco foi o bloco dos 7 selos, e agora nós estamos no terceiro bloco, que é o bloco das 7 trombetas. Este bloco vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Então são 4 capítulos, do 8 até o 11. E esses 4 capítulos estão divididos assim. Nós temos primeiro a razão do toque das trombetas, depois as 6 primeiras trombetas, depois 2 capítulos com intervalos, um falando do livrinho e o outro falando das 2 testemunhas, e por fim o toque da 7ª trombeta no final do capítulo 11. Então nós vamos analisar todo esse bloco, já analisamos o capítulo 8, hoje vamos olhar o capítulo 9 e continuar a nossa descrição das 7 trombetas e depois nos outros 2 programas estaremos estudando sobre o livrinho do capítulo 10 e sobre as 2 testemunhas do capítulo 11. Mas vamos lá, vamos para o capítulo 9 então. Só lembrando também, nós apresentamos uma imagem relacionada ao final dos tempos, a esses últimos dias, né? E falamos que esse período que nós estamos estudando, chamado de 7 trombetas, os eventos relacionados às 7 trombetas, eles se encontram no período da grande tribulação. São eventos que o lugar deles é ali a primeira parte, talvez a maior parte, inclusive, da grande tribulação. E o que é a grande tribulação? A grande tribulação é esse evento do final dos tempos, que tem início a partir da manifestação do anticristo. Então, esse evento que antecede a volta do Senhor Jesus. Então, durante esse evento, Deus vai punir os ímpios. E essa punição começa com as 7 trombetas. Então, nós estamos estudando estes eventos. Então, são eventos que ainda não aconteceram. São eventos que ainda não tiveram lugar. Eles só terão lugar lá durante o período da grande tribulação. Então, as trombetas, especialmente a primeira parte da grande tribulação. Bom, nós vamos então continuar falando sobre elas.
As 4 primeiras trombetas, só lembrando aqui do que falamos semana passada. Primeira trombeta, juízo parcial de Deus sobre as florestas, sobre toda a relva verde. Segunda trombeta, juízo parcial de Deus sobre o mar. Terceira trombeta, juízo parcial de Deus sobre os rios e as fontes das águas. Quarta trombeta, juízo parcial de Deus sobre os astros celestes, sol, lua e estrelas. Então nós temos o juízo parcial de Deus nessas 4 primeiras trombetas. E aí o capítulo 8, não sei se vocês se lembram ainda, mas na semana passada nós lemos aqui que o capítulo termina com uma águia. João vê uma águia voando e a águia está dizendo: ai, 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 pelo toque das trombetas que ainda estão por vir. Então, a águia está gritando, está dizendo isso porque as 4 primeiras trombetas foram trombetas que atingiram o mundo que os seres humanos vivem, o ambiente. E as últimas, elas serão castigos de Deus que recairão diretamente sobre os seres humanos. Por isso são os 3 ais. E vamos para o primeiro ai, então, que é o ai da 5ª trombeta. A 5ª trombeta, que está presente em Apocalipse 9, do 1 ao 12, que é o primeiro ai, ela fala sobre seres humanos sendo torturados durante 5 meses. Seres humanos sendo torturados durante 5 meses. Perceba agora, na leitura que faremos, que agora os castigos atingem diretamente os seres humanos. Eles que estão sendo alvos desse juízo de Deus que está vindo em resposta às nossas orações, como deixou bem claro João também no início do capítulo 8. Mas vamos lá, capítulo 9, se você estiver aí com a sua Bíblia, se você estiver acompanhando a gente com a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura agora dos primeiros versículos do capítulo 9. Então começa assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E à estrela foi dada a chave do poço do abismo. Primeira coisa importante, quem é essa estrela que caiu do céu sobre a terra? Esta estrela é Satanás. Esta estrela é o diabo. Essa é a estrela que caiu do céu sobre a terra, tá? Só abrindo um parênteses aqui, bem rápido, não é Lúcifer, tá? Nós já vimos muita gente falando que essa estrela é Lúcifer, mas eu digo que não é Lúcifer porque me referindo à ideia de que o nome de Satanás nunca foi Lúcifer, tá? Então, esquece esse negócio porque a Bíblia Sagrada, ela não apresenta o nome de Satanás antes da queda, tá? Isso aí é uma tradição que surgiu por conta da Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. Lúcifer é o nome latino que não aparece nem em hebraico, nem em grego, e nem só nessa versão latina. Então acabou se popularizando isso. Então nós não temos essa informação na Bíblia sobre como era o nome de Satanás antes da queda. Por isso eu digo aqui que quem é essa estrela que caiu? Satanás, diabo, é o chefe dos demônios. É aquele primeiro anjo da categoria dos querubins que se rebelou contra Deus e arrastou sobre si, arrastou com ele a 1/3 parte das estrelas do céu. A 1/3 parte do mundo angélico rebelou-se contra Deus, seguindo Satanás e seguindo o diabo. Então, é esse personagem que é apresentado aqui no primeiro versículo. Satanás, a estrela caiu do céu. Jesus disse que viu ele cair como um raio do céu, né? E o texto diz que foi dada a ele, durante o período da grande tribulação agora, né, foi dado a ele a chave do poço do abismo. Eu já mencionei, já falamos aqui em outros programas, que chave, na literatura apocalíptica, é símbolo de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. E a razão disso é muito simples. Quem tem a chave pode abrir. Então, quem tem a chave é que abre e fecha. Então, por isso que a chave é um símbolo de autoridade, porque quem tem a chave abre a porta. Então, está sendo dito aqui que a Satanás foi dada uma chave
do poço do abismo. Então, ele recebe autoridade sobre esse tal poço do abismo, né? E aí o texto diz que quando ele abre o abismo, sobe do abismo fumaça como de uma gigantesca fornalha, o sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo, e da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra, e eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então vamos lá. Quando Satanás abre o poço do abismo, sai desse abismo gafanhotos, esse monte de gafanhotos que tem poder como escorpião e que receberam uma ordem um tanto quanto incomum, pensando em gafanhoto, pensando mesmo no inseto gafanhoto. Ele recebe a ordem de não tocar no que é verde, exatamente o que gafanhoto costuma tocar, né? Porque pensando no animal mesmo, no gafanhoto, é o que ele come, né? Mas por que aqui foi dito para que ele não tocasse naquilo que é verde, mas apenas naqueles que não têm o selo de Deus nas suas testas? É porque nós não estamos falando aqui de gafanhotos literais. Estes gafanhotos que estão sendo apresentados aqui, eles são demônios. Demônios são apresentados nesse texto como gafanhotos. Então, Satanás abre o poço do abismo e saem demônios. Então, ele recebe autoridade para liderar um grande número de demônios que vão torturar os seres humanos durante 5 meses. Provavelmente um curto período de tempo. A gente não sabe se esses 5 meses serão 5 meses literais mesmo. É provável que não. É provável que aqui nós tenhamos referência a um curto período de tempo. Os números, nós temos tratado os números no Apocalipse desta maneira, né? A maioria deles realmente eles são números simbólicos que representam algo. Então é um curto período de tempo em que esses demônios liderados por Satanás poderão atormentar os seres humanos. Eles serão atormentados durante 5 meses. Agora veja que questão interessante. O texto aqui diz para a gente que só não serão atormentados aqueles que possuem o selo de Deus nas suas testas. Irmãos, quem são as pessoas que têm o selo de Deus em suas testas? Esse capítulo aqui serve para reforçar a interpretação que nós já demos aqui sobre os 144 mil. Lá no capítulo 7 do Apocalipse, quando os anjos que estavam preparados para castigarem a terra, estavam preparados para trazer os castigos e os juízos de Deus sobre os seres humanos, aí foi dito a esses anjos: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, isso acabou de acontecer. A terra já foi danificada, lembra? Nós já falamos aqui da primeira trombeta. A terra foi atacada, o mar foi atacado, os rios foram atacados, os astros foram atacados, isso já começou a acontecer. Só que antes de tudo isso começar a acontecer, o que aconteceu primeiro? A testa dos servos do nosso Deus, elas foram seladas. Os servos do nosso Deus foram selados. Eles receberam um selo na sua testa. Todos os servos de Deus. Ou seja,
todos os cristãos que passarão por esse período chamado Grande Tribulação. Então aqui a tribulação, ela já está acontecendo. E agora quando vem um castigo, que é um castigo para que os seres humanos sejam atormentados durante 5 meses, apenas aquelas pessoas que possuem o selo de Deus nas suas testas, né? Esse selo também é um selo simbólico, tá? Não é um selo literal, né? O capítulo 14 do Apocalipse, quando se refere novamente aos 144 mil, o versículo 1 diz que os 144 mil traziam escritos na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, veja como o selo é apresentado lá no capítulo 14. Então, o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. É muito pouco provável que os cristãos dessa última hora, os cristãos da Grande Tribulação, tragam literalmente escritos aqui o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, é uma linguagem figurada para dizer que eles pertencem a Deus. A mente deles pertence a Deus. Eles decidiram intelectualmente seguirem a Deus. Eles decidiram acolher o Evangelho e eles optaram por seguir o Cordeiro e por seguir o seu Pai. Diferente daqueles que seguem o Anticristo. O Apocalipse vai tratar bastante desse outro grupo também nos capítulos próprios ao tema. E eles também têm uma marca na sua testa, eles também têm um sinal. E esse sinal também é simbólico, é porque eles decidiram seguir o anticristo, eles decidiram seguir os princípios anti-reino. Agora esse pessoal não, decidiu seguir os princípios do reino de Deus. Então eles têm o selo de Deus, não são 144 mil literal, vamos frisar bastante isso aqui, esse já é o 3º programa que eu falo sobre isso. Porque nós não acreditamos que só existirão 144 mil cristãos aqui, gente. Não. 144 mil é um número simbólico que aponta para todo o povo de Deus, a plenitude de todo o povo de Deus. Tá? É representado nesses 144 mil. Então são os cristãos, todos os cristãos que estiverem vivos por ocasião da Grande Tribulação. Eles vão ser protegidos. E aí quando está chegando essa praga aqui agora, essa trombeta, eles não são atingidos. Os ímpios são, mas os cristãos não são. Eles estão na terra, eles estão sendo perseguidos pelos ímpios, eles estão sendo perseguidos pelo anticristo, mas eles não serão agora atormentados pelos demônios, porque agora os demônios estão atormentando os seres humanos. Veja, o texto diz que a agonia que eles sofrem é como a picada de um escorpião. O texto diz que naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa agonia, o tamanho desse sofrimento? É possível imaginar o tamanho do desespero dessas pessoas no período da Grande Tribulação, enquanto elas estão sendo castigadas por Deus e atormentadas por meio desses demônios que são apresentados nesse capítulo como gafanhotos. Então, as pessoas elas estão tão desesperadas, é um tormento psíquico, emocional, é um tormento tão grande, é uma agonia tão grande, que as pessoas querem morrer, mas nem morrer elas conseguem. Elas procuram a morte, mas elas não encontram a morte, elas não conseguem morrer nesse período, porque agora ainda não é o juízo de Deus relacionado à morte, agora ainda é tormento, então elas serão apenas atormentadas durante 5 meses. O texto continua e ele apresenta, nós temos mais descrições no texto sobre esses demônios que foram apresentados como gafanhotos. O texto diz: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. O rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos eram como de mulher e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo,
cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 ais ainda virão. Então, essas descrições que nós temos aqui, descrições dos gafanhotos, que nós já mencionamos, que são demônios, que nesse período da história, Satanás receberá a autoridade, ele recebeu a chave do poço do abismo para liderar esses demônios, para atormentarem os seres humanos durante 5 meses. É até curioso isso, porque mesmo Satanás, para liderar demônios, para torturar ímpios, ele precisa receber autoridade para isso, para um tormento de proporções generalizadas, como será esse tormento aqui no período da grande tribulação. Deus realmente é soberano e está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos. Então, nós temos essa descrição desses demônios, e eu queria chamar a sua atenção para um fato. Não tentemos olhar para esse texto aqui do Apocalipse e achar algum significado específico para cada detalhe dessa visão. Nós já mencionamos aqui lá no primeiro programa dessa temporada como nós interpretamos o Apocalipse, as regras que nós usamos para interpretar o livro do Apocalipse. Então, aqui são descrições dramáticas, descrições usando linguagem apocalíptica, para tentar pintar um quadro, né? Então, não necessariamente cada mínimo detalhe das visões tem um significado. Às vezes elas são apresentadas apenas para fins dramáticos mesmo, para tentar descrever o quadro, né? Tentar descrever o que João está tentando descrever, o que ele está vendo, né? Então, um gafanhoto parecendo cavalo preparado para a batalha, que tem coroa, que tem um gafanhoto que parece que o rosto dele parece um rosto humano, um gafanhoto que tem cabelo de mulher, um gafanhoto que tem dente de leão, então, que tem a cauda de um escorpião. Percebe como é estranho esse gafanhoto que está sendo descrito aqui? Porque é uma descrição simbólica para falar desses demônios, para falar da ferocidade desses demônios, para falar que esses demônios são sedutores, para falar que esses demônios são destruidores, né, dente de leão, para falar sobre a ação desses demônios e o quanto eles são terríveis, tá? Então, não tentemos imaginar um tipo específico de demônio que existe exatamente desse jeito, né, de maneira literal. Isso aqui são descrições simbólicas para falar sobre a ação desses demônios que atuarão atormentando os seres humanos durante 5 meses e seguindo Satanás. Que aqui nós temos outros nomes sendo usados para Satanás, que é Abaddon e Apolion. Nomes hebraicos e nomes gregos, mas ambos significando destruidor, né? Tanto Abaddon quanto Apolion significam destruidor, que é o que Satanás é, um destruidor. E aqui nesse caso, nessa trombeta, ele está atormentando, liderando um exército que está atormentando as pessoas durante 5 meses. Bom, gente, esse é o primeiro ai. É só o primeiro ai. Ainda faltam 2 ais. A águia disse que eram 3 ais. Então foi o primeiro agora atormentando os seres humanos. Segundo ai, que é a sexta trombeta. Sexta trombeta, segundo ai. Está presente no capítulo 9, dos versículos 13 até o 21. 1/3 da humanidade é morta. Então, novamente, nós voltamos àquela linguagem lá do início do capítulo 8, quando as trombetas começaram a ser apresentadas, a ideia do 1/3. Tá? Então, 1/3 das florestas foi afetado, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 dos astros. Agora, 1/3 dos seres humanos também serão mortos. O primeiro ai, ou a quinta trombeta, era tortura. O segundo ai, a sexta trombeta, é morte. O texto diz: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus, né?
esse altar de ouro já apareceu lá no capítulo 8. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então aqui, novamente, nós temos Deus permitindo que seres angelicais do mal ataquem a humanidade. Na 5ª trombeta, eles receberam autoridade para torturar. Agora, na 6ª trombeta, nós temos 4 anjos que estavam amarrados e que agora estão sendo soltos para que matem 1/3 da humanidade. E conforme nós veremos na descrição, eles também têm cavaleiros que caminham com eles, provavelmente aqui os demônios. São os mesmos demônios também que vão ajudá-los nessa missão, liderados por eles, de matar 1/3 da humanidade. Quando nós falamos de anjos amarrados, anjos presos, não pensemos aqui em algemas físicas, literais, né? Porque anjos são seres espirituais. Então não há como prendê-los com algemas físicas. A ideia de anjos amarrados é anjos que estavam com a sua atividade restringida. Então parece que há anjos tão terríveis que Deus os mantém em algemas, Deus os mantém presos, amarrados em algemas, e que só serão libertos dessas algemas durante o período do juízo da 6ª trombeta, para poder fazer esse estrago aqui de matar 1/3 da humanidade. É provável que esses anjos sejam os mesmos anjos citados por Judas e por 2 Pedro, a 2ª carta de Pedro, que falam de anjos presos com algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, são anjos que estavam amarrados. Aqui a gente tem a figura do Eufrates aparecendo. O Eufrates, ele funcionava como uma barreira natural de proteção do Império Romano. Então, os inimigos que ficavam do outro lado do Eufrates, eles eram impedidos de atacar o Império Romano por conta do Eufrates. O Eufrates funcionava como essa barreira, então dava tempo do lado de cá, se alguém ousasse atacar por aqui, do Império se preparar, enfim. Então, esses anjos estão amarrados, né, estão presos aqui, junto ao grande rio Eufrates, tá? Exatamente porque o Eufrates tem esse símbolo, né, de uma espécie de barreira de proteção que impede um ataque ou que impede a guerra. Mas aqui agora eles são soltos. Então essa barreira que existia para prendê-los, essa barreira não existe mais. E por isso eles vão atacar. E é impressionante a clareza da linguagem do Apocalipse aqui. Eles estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Então parece que são anjos que Deus tem restringido a atividade para liberar apenas nesse momento. E aí eles vão sair para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Óbvio, João não conseguiria contar isso aqui. Então ele ouviu o número dos cavaleiros. Os anjos são milhões de milhões, milhares de milhares. São muitos anjos. Então imagine se existe esse tanto de anjo mau, né, nos lembremos que eles são apenas 1/3. 2/3 ainda são anjos bons. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. Então, novamente,
linguagem apocalíptica, gente. A gente tem que se acostumar com isso no Apocalipse. O Apocalipse, hora ou outra, vai apresentar essa linguagem toda metafórica, toda simbólica, para falar de algo literal que vai acontecer, mas ele usa esse tipo de linguagem. Então, o que nós temos que está sendo descrito aqui nesse texto, né? Não é que literalmente lá na grande tribulação vai ter mesmo cavalo com cabeça de leão, enfim, saindo essas coisas da boca deles. A verdade, isso aqui é a descrição desses anjos terríveis liderando demônios para matarem os seres humanos durante a grande tribulação, e vão matar os seres humanos de diversas formas. Não está claro para a gente aqui como será essa morte, né? O que vai acontecer para que 1/3 da humanidade seja morta nesse período da história, durante a grande tribulação, mas é o que eles vão fazer. 1/3 da humanidade será morta. Esse é o segundo ai. Os ais vão se intensificando, porque ficou pior agora, no segundo ai, porque as pessoas estão sendo mortas. Então, isso acontecerá durante a grande tribulação como resposta à oração dos salvos por justiça. E aí a parte final do capítulo 9 é uma parte um tanto quanto estarrecedora, chama muito a atenção o tamanho da dureza de coração das pessoas nesse período da história. Porque o texto diz assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, né, os 2/3 que permaneceram vivos, que não morreram aqui. Aqui nós estamos falando só de ímpios, tá? Só dos ímpios. Eles não pararam de adorar demônios. Eles não se arrependeram das suas obras. Não pararam de adorar demônios. Não pararam de adorar ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Quanto mais os seres humanos são castigados durante a grande tribulação, mais eles blasfemam contra Deus. Mas o coração deles, que já é um coração endurecido, se petrifica e se afasta do Senhor. Nesse período da história, não haverá aquela ideia de que se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, as pessoas sofrerão dores terríveis e nem assim se arrependerão. Nem assim se arrependerão. Essa ideia de que a grande tribulação será uma segunda oportunidade, como se fosse uma repescagem, né? As pessoas podem se salvar ali até o início da grande tribulação e vem a grande tribulação para dar a chance final. Esta ideia não é bíblica. Os salvos, os servos de Deus, já são todos eles conhecidos antes mesmo de iniciar a grande tribulação. Tanto é que eles foram selados para enfrentarem esse momento. Então todos eles já são conhecidos. Na grande tribulação não há conversão. As pessoas não se convertem. Elas não querem se arrepender. Ninguém se arrepende na grande tribulação. O evangelho do reino já foi pregado a todas as nações antes de começar a grande tribulação. As pessoas já optaram, já tomaram a decisão de que lado querem estar. Começa a grande tribulação, não há mudança de lados. Elas permanecem com o coração delas duro. Elas não se voltam para o Senhor. Não se voltam. Durante esse período, a operação do erro já está em andamento. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, depois que o anticristo se manifestar, o homem do pecado, filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto. Lá Paulo diz que a operação do erro estará em curso durante o ministério do anticristo, e ela será enviada exatamente por aqueles que rejeitaram a verdade e preferiram amar a mentira. Então eles não olharão para a verdade mais, porque eles decidiram amar a mentira, porque eles decidiram amar a mentira. Então Deus envia a operação do erro para que eles amem cada vez mais a mentira e abracem cada vez mais a mentira e fiquem do lado da mentira. Então eles não vão se arrepender e eles não vão se converter, eles vão odiar cada vez mais a Deus e a seu povo e a sua igreja durante a grande tribulação. Então essa é a sexta trombeta
e não há arrependimento por parte dos ímpios. A sétima trombeta, eu vou pular agora o capítulo 10 e o capítulo 11 inteiro, só para mostrar que lá no final do capítulo 11 nós temos uma descrição de quando a sétima trombeta é aberta, né? A sétima trombeta é aberta a sétima trombeta traz as 7 taças da ira de Deus. Tá? Para nós, a sétima trombeta está inclusa na sétima trombeta as 7 taças. Né? Dito de outro modo, a sétima trombeta são as 7 taças. A sétima trombeta são as 7 taças da ira de Deus. Porque quando ela é tocada, veja, versículo 15 do capítulo 11. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, quando a sétima trombeta é tocada, o que nós temos é uma descrição de Jesus Cristo sendo adorado, e é dito que ele vai reinar para todo sempre, e os anciãos adorando a ele, se prostrando diante dele, e um anúncio de que chegou o tempo de destruir os que destroem a terra, de que chegou o tempo de executar o juízo. E depois começa o capítulo 12 já com uma outra visão, vai começar o 4º bloco do Apocalipse, com uma outra visão sobre uma mulher que está grávida. Há uma interrupção na narrativa da sétima trombeta, porque só vai ser retomada essa narrativa agora depois do 4º bloco, porque vai ter uma longa pausa aqui no capítulo 12, 13 e 14, e só no 15... aí volta de novo essa visão do santuário aqui. Nós temos essa visão do santuário, e no capítulo 16, de fato, esse juízo de Deus para destruir os que destroem a terra, e o momento em que a ira de Deus se consuma de maneira plena quando as 7 taças são derramadas. Tá? Então, como nós não temos descrições objetivas aqui, coisas que acontecem, né, algum evento de castigo ou de julgamento que acontece, como aconteceram nas 6 primeiras trombetas, é por isso que a gente entende que esses castigos de que falam aqui o final do capítulo 11, eles se cumprem nas 7 taças. São as 7 taças da ira de Deus que vão trazer esse castigo e vai destruir aqueles que destroem a terra. E aí nós veremos isso quando chegar às 7 taças. Então, a sétima trombeta diz respeito às 7 taças, ok? A gente fez esse pulo aqui para o 11 só para apresentar o significado da sétima trombeta, para não ficar no vácuo, tá? Só que nos próximos programas nós falaremos sobre o capítulo 10 e o capítulo 11, tá? Nós não pulamos e vamos deixar esses capítulos para trás, não. Nós vamos conversar sobre o capítulo 10 e o capítulo 11. Você deve até estar se perguntando, mas por que ele falou da 6ª trombeta, né? O Apocalipse falou da 6ª trombeta, e aí só no 11 falou da 7ª? E aí nesse espaço aqui você tem um capítulo sobre o livrinho e um capítulo sobre as 2 testemunhas. É porque o Apocalipse faz isso várias vezes. Nós temos intervalos, e esses intervalos são para a gente respirar. Diante das atrocidades, dos juízos terríveis de Deus, são capítulos para a gente respirar e nos encorajarmos ainda mais diante do poder, da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas e do juízo que Ele está executando. Então, a partir da próxima semana, nós vamos falar sobre esses capítulos, essas janelas, né, que aparecem no capítulo 10, no capítulo 11. Mas terminando o programa de hoje, finalizando esse trecho que nós examinamos no capítulo 9, a tortura dos seres humanos e a morte de 1/3 da humanidade, e com essa descrição no final do capítulo 9, de que nem assim os seres humanos se arrependeram, nem assim os seres humanos vão querer saber de Deus,
essa descrição do final do capítulo 9 talvez sirva para a gente refletir nesse momento do quanto é importante nós pregarmos o Evangelho hoje. Hoje é possível pregar o Evangelho. Hoje é possível ainda que pessoas sejam salvas. Hoje é possível ainda que pessoas se arrependam das suas feitiçarias, dos seus adultérios. Hoje é possível ainda que pessoas deixem os seus ídolos, deixem de adorar demônios, virem as costas para ídolos que não podem ver, que não podem falar, que não podem andar. Hoje ainda é possível, porque não iniciou ainda a grande tribulação, ainda o Evangelho do Reino não foi pregado a todas as nações, ainda há possibilidade de se arrepender. Então, proclamemos o Evangelho. Será terrível esse período final em que os ímpios estão sendo castigados porque não se arrependeram e não vão se arrepender. Então, enquanto há tempo, irmãos e irmãs, amigos que nos assistem, proclamemos o Evangelho de Jesus para as pessoas, aquelas pessoas que estão perto de nós, aquelas pessoas que são queridas de nós e que nós sabemos que ainda não se renderam a Cristo e que estão caminhando para a destruição. Preguemos o Evangelho para elas, anunciemos a palavra de Deus para elas, porque haverá um tempo em que isso não será mais possível, que elas não vão mais se arrepender, elas vão morrer odiando a Cristo e servindo a demônios e ainda perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto é tempo, anunciemos o Evangelho. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de examinarmos o capítulo 9 de Apocalipse, essa segunda parte das trombetas, e diante desses terríveis acontecimentos que terão lugar ali na grande tribulação, onde seres humanos serão torturados, onde seres humanos serão mortos, e ainda assim não se arrependerão. Meu Deus, que o Senhor nos renove o ânimo no tempo presente, para pregarmos ainda mais o Evangelho e a Tua Palavra, nesse tempo que se chama hoje, meu Deus. No tempo em que ainda as pessoas podem se arrepender, em que elas ainda se arrependem, em que ainda elas podem abandonar os seus ídolos. Quanta gente que nós conhecemos, meu Deus, seus filhos conhecem, que agora servem ídolos, servem demônios, estão envolvidos em feitiçarias, em adultérios, em imoralidades, longe da Tua Palavra, longe do Teu Evangelho, vivendo a vida como se o Senhor não existisse. Dê-nos coragem, Deus, para pregar o Evangelho, o nome de Cristo Jesus, meu Deus, para pregar o Evangelho, para que elas se arrependam e sejam salvas. É a nossa oração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana continuaremos o nosso estudo do livro do Apocalipse e agora com base no capítulo 10. Vamos estudar sobre o livrinho que João vê neste capítulo. Deus abençoe a sua vida e até lá.